Um estudo preliminar de pesquisadores da UFAL apontava para o último dia 15 de maio um aumento realmente no sistema de saúde, aumentar realmente o colapso aqui no estado de Alagoas. A gente vai conversar a partir de agora com o professor da UFAL que participou desse trabalho, o professor Sérgio Lira, que explica por que nós ainda não estamos no pico da pandemia, né, que já era previsto, enfim, mas isso muda muito, né? E traz uma previsão para quando isso vai acontecer com os dados que nós temos hoje. Boa noite, professor. Tudo bem? Essa questão do pico, né, é sempre bem discutido, mas, lógico, depende muito da variação, da evolução da doença. Qual é a situação de momento, né, a previsão com base nesses estudos atuais? Boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem? Olha, agradecer aqui a oportunidade de estar falando a todos. Primeiro, deixa eu fazer um pequeno comentário sobre o estudo passado, né, que a gente havia divulgado. No dia 15, haveria um aperto e poderia haver um colapso do sistema hospitalar caso não fossem inaugurados novos leitos, e eles foram, né, eles foram ampliados, como o governador acabou de falar na entrevista. Isso nos dá uma certa folga, e isso faz com que a previsão seja que, próximo ao dia 27, nós voltemos a passar um aperto de congestionamento nos hospitais. Isso porque a curva cresce muito mais rápido do que a gente consegue expandir a capacidade de leitos. Então, como o governador bem falou, é necessário complementar isso com a intensificação do isolamento social. E aí esse estudo como é muito dinâmico, como você bem explicou, né, professor? Porque até a semana passada, antes da inauguração desses novos leitos, a gente tinha pouco mais de 360 leitos previstos, né? E aí houve o aumento. Então, hoje a gente está com mais de 400 leitos ocupados, ou seja, haveria exatamente, se não tivessem sido entregues esses leitos, haveria esse colapso, né? Mas aí a gente não pode ficar trabalhando sempre com o máximo, né? Por isso que é importante a questão do isolamento, né, professor? Exatamente. A sua outra pergunta, que tem a ver com o pico, Edson, ela é completamente dependente de como a sociedade se comporta. Então, a gente pode fazer previsões de cenários do pico, mas isso depende muito de como a população vai se comportar. Se a população relaxa e a gente tem um baixo isolamento social, o pico vem mais cedo, mas ele vem muito alto. Muitas pessoas não poderão ser atendidas pelos hospitais. Isso vai provocar um grande caos no sistema hospitalar, consequentemente no sistema funerário, e vai aumentar muito a mortalidade provocada pela Covid-19. Mas, se a gente aumenta o isolamento social, a gente faz esse chamado achatamento da curva. O pico vai vir, vai demorar mais para vir, mas quando vier, vai ter um pico menor, uma demanda menor de leitos, e a gente vai ter mais possibilidade de atender as pessoas que precisam, tá? Então, no ritmo que a gente está agora, eu queria comentar aqui um estudo que saiu, não foi nem do nosso grupo, mas muito dentro da linha do que a gente tinha previsto, um estudo de um grupo internacional, que é do Imperial College, de Londres, que fez projeções para o Brasil, especificamente, e fez para os estados mais afetados, e Alagoas entra nesse estudo, tá? Então, esse estudo saiu no dia 8, 10 dias atrás, e ele prevê que em Alagoas, nesse momento, contando a subnotificação, nós temos cerca de 1,2% da população contaminada por Covid. Isso significa que a gente está muito longe do pico, Edson, porque esse pico, por tudo que a gente entende da doença hoje, ele deve acontecer quando mais ou menos 50% a 70% da população esteja contaminada. Então, se a gente só tem 1%, tem muito a crescer, tá? Isso depende muito, essa contaminação depende muito do nosso comportamento, da adesão ao isolamento social e de medidas de monitoramento forte para tentar barrar a cadeia de contágio da epidemia. Professor, com base nos estudos, né, há uma recomendação para o lockdown imediato, ou se nós continuarmos, né, com essa média de isolamento social, com mais pessoas entendendo a necessidade de ficar em casa, não é necessário nesse momento, por exemplo, nesse próximo decreto, mas pode esperar para o próximo decreto, dependendo do comportamento. Isso varia, claro, de acordo com a participação da população, né, mas há uma recomendação para o lockdown imediato, segundo o estudo que vocês estão fazendo, que vocês fizeram?
Bom, primeiramente, o lockdown ele envolve muitas ações governamentais, né, de fiscalização, de ação policial, impacto socioeconômico, tudo isso não está sendo contemplado no nosso estudo. O nosso estudo somente leva em conta a dinâmica da epidemia, né, o número de infectados que a gente consegue projetar e a demanda hospitalar. Baseado somente nisso, a gente nota que o lockdown deveria acontecer com cerca de 75% da ocupação dos leitos. Então, atingindo 75%, principalmente os leitos de UTI, a gente deveria estar pensando em entrar em lockdown para evitar o colapso, porque quando você aumenta a intensificação, demora um certo tempo para você notar a baixa na demanda hospitalar, né? Porque algumas pessoas já foram contaminadas e vai demorar um certo tempo para elas procurarem um hospital. Então, isso não pode ser imediato, o efeito não é imediato, ele tarda alguns dias e é importante estar monitorando tanto a capacidade hospitalar como a taxa de crescimento da epidemia. Esses dois fatores é o que dita se nós devemos tomar a medida mais drástica, que é o lockdown. Além disso, o lockdown ele precisa ser pensado como regiões. Dificilmente o lockdown pode ser implementado em todo o estado e deve ser pensado mais nas zonas que estão mais afetadas, por exemplo, a zona metropolitana de Maceió. Perfeito, professor, obrigado pela sua participação. Lógico que os números são muito dinâmicos, então próximos estudos vão acontecer e aí a sua participação também será importante, né, no estudo atual, com o cenário atual. A expectativa é para o final do mês, com os números de leitos que nós estamos hoje, a gente possa entrar num colapso. Mas como novos leitos serão inaugurados e que a população possa entender essa importância do distanciamento social, a gente possa empurrar esse pico mais para frente, né? Quanto mais demorar, melhor para chegarmos ao pico. Não é isso, professor? Obrigado, viu? Isso mesmo, Edson. A previsão que a gente fez acertou, viu, Edson? A demanda de leitos bateu certo, mas a gente aumentou a capacidade hospitalar, o que foi uma coisa importante. Muito obrigado, professor, pelo seu estudo e pelas suas informações ao vivo aqui Obrigado. no Cidade Alerta Alagoas. Tá? Importante.